Olá, tudo bem? A ideia do nosso encontro de hoje é pensar, né, a política social a partir da perspectiva da participação social. Então, qual é a ideia, né? A ideia do conteúdo da aula de hoje, ela partiu da primeira linha de discussão que nós trabalhamos na disciplina de política social, onde eu sugeri aos alunos que pensasse, trouxesse exemplos para mim de uma participação, né, pensando numa política social que garantisse uma relação não contraditória entre o Estado e a sociedade civil. E aí a ideia foi justamente pensando isso: como eu posso garantir que a população participe, né, da elaboração da minha política, né, da minha elaboração, do meu monitoramento, da minha avaliação, e como é possível, né? Então a ideia é justamente trabalhar a importância e a relevância da participação da sociedade civil, pensando na perspectiva da elaboração das políticas sociais. Para isso, eu trago para vocês, né, o desafio de nós refletirmos acerca da garantia da participação da sociedade civil no planejamento, no monitoramento e também na avaliação da política social. A primeira questão, né, que nós trabalhamos na nossa linha de discussão era uma relação de reflexão sobre a origem da política social. Então, é importante pensar, antes de pensar na política social dos dias de hoje, é importante que a gente entenda que a Constituição Federal de 1988 ela vai ter uma participação, ela vai ter uma relevância muito grande no que diz respeito à garantia da participação cidadã, que nós chamamos também de nossa participativa. Né? Então, como é pensado nisso? Né? É pensar a política social, a política pública, né? Não a partir de uma relação contraditória entre Estado e sociedade. Né? Porque quando a gente pensa numa relação contraditória entre Estado e sociedade, né, é imaginando uma relação unilateral, onde o Estado estabelece uma política social a ser implementada, né, sem ouvir os seus usuários. Né? Então, é pensando exatamente ao contrário. Né? O que eu propus para vocês na linha de discussão é que vocês trouxessem para mim exemplos, né, de políticas que justamente desconstruíssem essa relação contraditória, né, trazendo possibilidades de ações, né, de diálogo, uma relação dialógica entre Estado e sociedade civil. Para a gente pensar um pouco, né, sobre a garantia da participação da sociedade civil, é necessário que a gente volte um pouco no tempo e entenda um pouco o contexto, né, sobre a participação da sociedade civil. No cenário brasileiro, até a década de 80, os movimentos sociais não conseguiam chegar até o governo. Né? Havia, sim, a existência de muitos movimentos sociais, mas eles não tinham voz, né? Eles não conseguiam dialogar com o Estado. E justamente, né, quando eles se mobilizavam, né, quando eles lutavam por seus direitos, eles eram censurados pelo, né, poder, né, no caso, pelo governo, pela ditadura. Né? Então, você identifica claramente nesse momento, né, até meados da década de 80, uma perseguição aos movimentos sociais que existiam na ocasião. Eu trago para vocês alguns exemplos, né? O primeiro exemplo que eu trago para vocês é em relação ao movimento, né, que era a favor, né, que era o movimento que lutava pelos direitos dos negros, né? Então a gente tem aí o movimento de 1964, né, que eles lutavam, né, pela igualdade racial. Então você identifica que a luta pela igualdade racial, né, não é a luta, né, dos dias de hoje. A gente tem aí um exemplo dessa manifestação de 1964 que retrata muito bem que desde aquele momento já existiam movimentos, né, já existiam organizações que lutavam contra o racismo. Outro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo, essa foto foi tirada em 1968, eram artistas que lutavam contra a ditadura. Né? Então, vocês observam que nesse momento nós temos a luta contra qualquer tipo de censura que existisse dentro da cultura. Né? E a censura ela não se limitava só à arte em si, né? Ela também se limitava aos jornais. Né? Então, a divulgação de informações ela também era censurada. Outra manifestação também que é bem presente durante o período da ditadura, né, a mobilização e a
organização dos estudantes. A gente tem uma foto aqui representada pelos estudantes, né, da UNE, que é a União Nacional de Estudantes. Então, eles lutavam, eles reivindicavam por direitos. Então, vocês observam também que a manifestação e a mobilização dos estudantes é algo, né, que já ocorre há muitos anos, né? Então, os estudantes também não eram, né, permitidos aí, né, dialogar com o Estado. E aí, pensando um pouco mais nesse contexto histórico, a gente já entende que nesse primeiro momento, das décadas de 80, era impossível dialogar com o Estado, né? Os movimentos sociais, eles eram enfraquecidos. Quando nós temos o processo de democratização, né, no final da década de 80, a gente começa a observar que essas expressões da sociedade civil, elas conseguem finalmente ganhar voz. E como elas conseguem ganhar voz, né? São criados canais políticos, né, institucionais, para permitir que a população participe desses processos de discussão. E também, a partir do processo de democratização, né, como a Dorigueto ela apresenta, né, vocês também observam que há uma negociação das políticas públicas, né, em especial a criação dos conselhos de direito. Então, como vocês podem entender, quando nós passamos pelo processo de redemocratização, diferente desse processo de ditadura, no processo de redemocratização, nós observamos aí, né, a garantia, né, do diálogo, a garantia da participação social como algo viável e algo possível. Nesse momento, nós observamos, né, o retorno das liberdades sociais. Então, se durante a ditadura nós não tínhamos voz, né, por parte da imprensa, nós observamos que a imprensa, assim como, né, o meio artístico, cultural, também, né, retorna à sua liberdade, né? Assim também como as manifestações políticas. Se antes você observava a perseguição política, né, hoje a manifestação política ela é garantida, inclusive, né, dentro da nossa legislação, né, dentro da nossa Constituição. Então, vocês observam que até então, né, nós retornamos com o sistema político multipartidário, né, e temos finalmente elaborado a Constituição Federal de 1988, que vai permitir, de fato, né, a participação social como algo legítimo. Temos aí na década de 90, pensando na perspectiva de redemocratização, as eleições diretas, né, a partir da década de 90. E aí, o que é a Constituição de 88, né? Pensando nessa perspectiva social, o que ela vai trazer, né, de bom, o que ela vai contribuir para a atuação do assistente social? E isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para o assistente social, né? Porque o assistente social ele vai trabalhar dentro das políticas sociais, né? Ele vai garantir que o seu usuário tenha acesso às políticas sociais. Então, é muito importante que nós entendamos o que é a Constituição Federal e qual é, né, a sua contribuição para a nossa atuação profissional. Então, aqui eu trago para vocês uma foto, né, quando a Constituição de 88, né, ela é apresentada à população, então vocês identificam aí, né, os políticos aí com a Constituição de 88 em mãos. E aí é importante pensar, dentro da Constituição de 88, no seu primeiro artigo, no artigo 1, é colocado, né, que todo poder, né, emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né? E aí coloca, aí, como eu falei com vocês, né, a necessidade aí da escolha, né, do poder, né? O povo ele pode, né, ter seu poder representado por terceiros, né, ou também diretamente. E aí quando fala diretamente, é entendendo a participação social, né, como algo, né, possível e garantido dentro do primeiro artigo da Constituição de 88. Então, o que a nova Constituição de 88 vai permitir ao cidadão, né? Ele vai permitir ao cidadão uma participação direta, né, no processo legislativo. Então, hoje, além de garantir que o cidadão ele possa votar, né, ele também possa garantir, né, a elaboração, monitoramento e avaliação das políticas sociais. Mas como ele vai garantir, né, essa participação dentro do planejamento das políticas sociais? Será a partir da governança participativa, né? Então, o Estado, né, o governo, né, ele vai, o Estado ele tem como responsabilidade a elaboração da política de proteção social, né? Mas a população também vai ter a possibilidade de contribuir
para essa elaboração. Então, o que é a Constituição de 88? Né? A Constituição de 88 também é conhecida como a Constituição Cidadã. Né? Ela também é conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai reestabelecer a democracia com ampla previsão de direitos. Né? O Estado ele vai reorganizar de forma que a população, né, ela consiga participar mais efetivamente do planejamento. Né? Então, se até então, até, né, até início da década de 80, a participação era algo inviável, a partir da Constituição Cidadã, né, que é a Constituição de 88, a participação cidadã vai se tornar algo possível, sim, né? Algo que é necessário e possível para um bom funcionamento do aparato público. Né? Essas informações, por exemplo, elas estão contidas, né, elas são disponibilizadas pela Escola Nacional de Administração Pública, que pensa assim que a Constituição de Cidadão ela permite, né, a participação permite que haja um melhor funcionamento do Estado, né, aparato público pensando mesmo no funcionamento do Estado. Então, vai permitir, né, uma melhora, né, na elaboração, então, políticas que realmente respondam às necessidades da população, né, às especificidades dos territórios, não pensando em políticas que os governantes acham que é viável para aquele território, para aquela cidade, para aquele município, enfim. E aí é importante a gente pensar que essa participação cidadã, ela não foi algo, né, eleito, elaborado, né, com o processo de redemocratização. Então, assim, os governantes identificam que era relevante e era importante a participação da sociedade. Não, claro que não. A garantia da participação social, a governança participativa, ela só vai ser possível a partir justamente da efetivação, né, dessa conquista através da luta da população. Né? Então, a criação da Constituição de 88, pensando na perspectiva da participação social, ela vai ser, sim, né, uma conquista daqueles movimentos sociais que eu elenquei, né, logo no início da nossa fala, né, que vai garantir justamente que haja, né, a participação desses movimentos de forma mais justa e igualitária. E aí é importante que a gente entenda, né, se a gente está falando da Constituição de 88, nós precisamos entender o que é o tripé da Seguridade Social, o que corresponde ao tripé da Seguridade Social. Primeira coisa é entender que a ideia da Seguridade Social era algo inatingível até a década de 80 dentro do cenário brasileiro. Então, um exemplo prático. Se eu tivesse necessidade de realizar um atendimento na área da saúde, o que eu fazia, né? Se eu tivesse a carteira assinada, eu tinha acesso, né, à saúde dentro do Estado. Né? Então, os trabalhadores era garantido o acesso à saúde, esse serviço era ofertado pelo Estado. Em contrapartida, se eu não tivesse recursos, se eu não tivesse empregada, né, não tivesse minha carteira de trabalho assinada, eu poderia ter dois caminhos. Se eu não tivesse a carteira assinada e tivesse dinheiro, eu acessaria o serviço privado, né, como nós acessamos hoje. Então, se eu tenho recursos, eu consigo acessar o setor privado. Mas, em compensação, se eu não tenho recursos, se não tenho a carteira de trabalho assinada, o que vai ocorrer comigo? Eu vou ter o acesso à saúde, né, através da benevolência, da caridade. Né? E aí nós temos, naquele momento, muito forte, né, as santas casas de misericórdia. Então, a população, para acessar a saúde, né, acessava esses espaços de benevolência e de caridade. Então, a saúde ainda não era entendida como uma responsabilidade, um dever do Estado, né, garantir a saúde para toda a população, como nós temos hoje um caráter universalista. Naquele momento, não. Quem tinha acesso à saúde, o Estado, ofertado pelo Estado, eram necessariamente aquelas pessoas que tinham a carteira assinada e iam para o Estado. E aí, pensando nesse tripé da Seguridade Social, nós temos a saúde, a assistência e a previdência social, né, como tripé da Seguridade Social. E o que significa cada um deles, né? Então, assim, a gente observa aí que a Constituição de 88, né, quando ela coloca a saúde ela vai muito partir da perspectiva universal. Né? A saúde ela é disponibilizada para toda a população, ela assume um caráter universal. Enquanto que a assistência, né, ela vai seguir um caráter também não contributivo. O que significa isso? Né?
o indivíduo, ele, para ter acesso à política de assistência social, ele não vai contribuir em nada. E aí há um questionamento muito grande, porque tem projetos que se dizem, né, projetos da área da assistência social, que colocam as atividades, né, em seu escopo de trabalho e colocam muitas vezes valores simbólicos. Então, eu vou fazer um centro social e vou oferecer consultas populares no preço de R$ 50, enfim. E aí acaba entendendo que esse tipo de intervenção, ela é pensada na perspectiva da assistência, e negativo. A assistência, ela é não contributiva. Né? Então, ela é para quem dela necessitar. Então, ela não pode ter nenhum tipo de cobrança para o usuário, né? E ela não pode ter nenhum tipo, né, de restrição. Ela tem que ser, né? Ela não pode ter nenhum tipo de discriminação. Ela é aberta a toda a população desde que ela necessite. Enquanto a Previdência Social, ela continua seguindo o seu caráter contributivo, como ainda durante a década de 80. E aí é importante a gente pensar também a Constituição de 88, né, porque a partir da Constituição de 88, se nós estamos falando da importância e da relevância da participação social, temos aí a Constituição de 88, através dos artigos 198, 204 e 206, né, a Constituição de 88 ela vai permitir a criação dos conselhos de políticas públicas. Então, o que corresponde isso? Né? Nós observamos aí, né, a existência do conselho, né, do conselho dentro da saúde, do conselho dentro da assistência, do conselho dentro da educação. E aí esse conselho ele vai partir, né, de 3 níveis governamentais. Então nós temos aí os conselhos federais, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E aí é importante, né, pensar que toda essa movimentação, né, toda essa possibilidade de manifestação política, essa criação do conselho, ela vai sim significar uma importância, né, uma relevância para a questão social, para a relevância para a área social, né? Então, por quê? Porque a partir do momento que tem garantido em lei a participação social, isso vai representar, né, que aquela participação, ela é um direito cidadão, né? Então, o cidadão, ele vai participar, e aí é importante a gente não pensar a participação social a partir desses espaços mais estruturalizados, como os conselhos, né? Mas também pensando em outros tipos de mobilização, né? A participação social, né, a participação da sociedade civil, através das reuniões comunitárias, através das reuniões do terceiro setor, dos grupos do terceiro setor, através das associações de moradores. Então, o que corresponde isso, né? É entender que a população ela pode estar presente, né, nos mais diferentes espaços de comunicação e de diálogo. Então, é muito importante, principalmente para o assistente social, ter isso muito claro, né? É porque a gente, quando vai pensar em determinado projeto na nossa instituição, e às vezes por questão de tempo, por questão de orçamento, a gente acaba não tendo essa preocupação, essa visão da importância, da relevância da participação cidadã na elaboração dos nossos projetos, né? E aí, pensando numa visão mais micro, é importante que o profissional de serviço social, ele tenha em mente, né, que a Constituição de 88 e o nosso Código de Ética, né, garante a participação da sociedade, né, a participação comunitária como algo possível. Então, é importante que o profissional, quando pensar em alguma prática de atuação para aquele público, para o seu usuário, né, quando ele pensa na perspectiva de elaboração de uma atividade para o seu usuário, que seja uma atividade participativa, né, que o usuário ele possa contribuir desde o processo de elaboração, né, e também o usuário permita, né, fazer o seu monitoramento, né, eu fiz uma atividade, é importante que eu faça nessa troca, né, que eu consiga ouvir os meus usuários, né, de forma que ele possa trazer considerações de possíveis, né, alterações da minha atividade, né, de forma que eu consiga garantir a permanência daquele usuário. É importante que a gente pense nas ações, né, dentro do nosso espaço de trabalho, né, não como pensando na perspectiva estritamente técnica, né? Então, se eu faço um grupo, né, eu tenho que pensar
aquele meu grupo, né, muito além, né, como um grupo reflexivo, né? Então ele é um instrumental técnico, ele não um instrumento de trabalho, né? Eu tenho um momento ali de reflexão, eu tenho um momento de troca, né? Então justamente isso é o instrumental técnico, é permitir, né, que você, né, permite-se uma reflexão acerca do trabalho que você está realizando. Então é fundamental que o seu usuário ele participe desse processo de construção da política, né? E aí, pensando numa visão micro, né, a gente chama aí, quando a gente elabora um projeto de marco zero, é justamente como eu permito que o meu usuário, ele fale o que ele deseja, né? Quais são as necessidades daquela população, e não o que eu acho que é correto. Então, é muito importante a gente pensar, sim, a governança participativa, não pensando na perspectiva apenas de Estado, né, de governo, né, mas sim pensando dentro da minha atuação enquanto profissional de serviço social, como eu vou permitir, né, que o meu usuário ele também seja participativo, que a sociedade civil também contribua, né, participe na elaboração dos meus projetos. E aí é importante, né, como eu já falei, que esses espaços eles não sejam limitados a assuntos formais, né? Então é importante, sim, que a gente entenda que todos os espaços de diálogo são permissíveis, né, para a melhora dos serviços. Então é importante, muito importante, que a gente tenha isso claro, né? Que a partir do momento que a gente tem garantido a participação, né, da sociedade civil, a participação cidadã, vai permitir que ela se torne uma importante ferramenta para a gestão compartilhada. Então, como trazendo uma reflexão do Ministério do Desenvolvimento Social, né, e combate à fome, do ano de 2006, perdão, no ano de 2006, eles trazem a seguinte reflexão, né, que a conquista da democracia participativa, ela vai abrir para a sociedade civil, e aí não pensando só, como eu já falei anteriormente, na atuação da população dentro do Estado, né, mas pensando também a participação da sociedade civil, né, dentro dos conselhos. Então, assim, não é o Estado que tem que definir aquela política, né, para as crianças ou para o idoso, né, ou, enfim, dentro, pensando na perspectiva, os assistentes sociais, né, pensando que apenas o Estado vai pensar na elaboração, né, de ações dentro da política de assistência, mas não, é pensando sim, né, que os usuários, né, e também, né, os atores, as instituições, por exemplo, do terceiro setor, elas têm considerações a trazer na elaboração e na perspectiva de planejamento das políticas sociais. Então, é importante, né, que para a gente garantir que a população participe, né, dessa elaboração das políticas sociais, é importante que a gente pense numa governança que siga um modelo de baixo para cima. E aí vocês podem me perguntar, Bia, hoje, as políticas que nós temos hoje, elas têm esse modelo de baixo para cima? Não. Né? O ideal é que ela seguisse esse modelo de baixo para cima, mas o que ocorre, né, que há um processo inverso. As políticas sociais, né, grande parte delas, elas seguem um modelo de cima para baixo. Então, o que representa esse modelo de cima para baixo? O modelo de cima para baixo, ele representa justamente, né, um modelo centralizado, onde um pequeno número de funcionários, né, e aí pensando funcionários públicos e também lideranças políticas participem das decisões, né, da implementação da política pública. Então, quando o governo, né, ele vai com sua agenda governamental, né, o ideal é que essa agenda governamental ela fosse construída a partir dos anseios da população, né, para justamente ter um resultado, um impacto na vida da população. Mas o problema é que nem sempre esse modelo ele é participativo, muitas vezes ele é centralizado. E aí o que acontece? Há uma hierarquização da administração pública. Então, a administração pública ela vai, né, levar para a população aquilo que ela acha adequado, aquilo que ela acha necessário, e a população não vai permitir o questionamento, a população não vai poder questionar aquela política que está sendo levada para ela, né? Então a população vai ter que justamente aceitar aquilo que lhe é ofertado, né? Então aí o que acontece, né, pensando também numa visão mais micro, né? Se eu chego para a minha população, se eu chego para os meus usuários, né, e falo para os meus usuários
que eu defini, o que eu acho coerente para eles, o que eu acho certo, né, nessa visão muito ainda, né, do início do serviço social, que o nosso usuário, ele é um desajustado e eu preciso ajustar esse usuário pensando, né, no bom funcionamento do Estado, né, se eu continuar seguindo essa mesma visão de que o usuário ele não pode contribuir, né, não pode participar desse processo de elaboração, eu vou estar reproduzindo, sim, né, esse discurso conservador. Né? Então, a gente tem que entender, né, que o serviço social hoje, né, ele desconstrói essa visão conservadora. Né? O assistente social ele vai garantir, né, conforme previsto, né, no projeto ético político, que o seu usuário tenha voz, né, que ele possa participar, né, ativamente desses, né, programas, né, que ele tenha acesso aos seus direitos sociais de fato. E aí, pensando nessa perspectiva da garantia da participação da sociedade civil, né, essa participação ela só vai ser possível se as políticas públicas, né, se as políticas sociais, elas forem construídas partindo da perspectiva do modelo de baixo para cima. Mas o que significa esse modelo de baixo para cima? O modelo de baixo para cima, né, é justamente essa foto, eu acho muito interessante, porque é justamente o que deveria acontecer. Quando a gente fala o modelo de baixo para cima, né, é pensando que a população ela vai identificar um representante, né, através das eleições, né, para pensar em políticas que lhe atendam, né, que dialoguem com as reais necessidades da população. Então, o político, ele funciona mesmo exatamente como um propagador, né, das solicitações, das demandas da população. Então, ele está servindo mesmo como um volante, né? Então, ele vai reproduzir o que a população realmente almeja e deseja. E aí é importante pensar, quando eu coloco essa necessidade da população participar, a gente vai observar aí a descentralização, né? Então, quando a descentralização, pensando no exemplo prático, né? Quando eu falo para vocês que nós temos aí os conselhos federal, estadual, né, e municipal, é pensando exatamente isso, né? A gente observa aí que a população, né, ela vai contribuir, né, sim, de fato, pela elaboração, né? E não só a participação dos integrantes dos conselhos, né? Mas que o poder público ele pense também em outras estratégias que garantam uma participação mais ampliada, né? E não aquela participação limitada. Então é importante sim que o Estado ele tenha ciência de que é possível um contato direto com a população, né? Então é importante que o Estado ele crie mecanismo, né, que garanta a participação da população. Né? Então, como eu consigo garantir que aquela minha política pública, né, ela vai, né, ter um momento de troca, ele vai ter um momento, né, em que eu possa ouvir, né, aquela população que está sendo, né, contemplada, que está sendo, né, beneficiada por aquele programa do governo. Né? Então, pensando dentro da perspectiva do serviço social, né? Como que eu, assistente social, eu consigo garantir que a minha população, de fato, né, contribua na elaboração, né? Então, esse é o desafio, né? Pensar que o assistente social, ele não está acima, né? Então, é pensar exatamente isso, né? A elaboração mesmo daquela ação, daquela atividade de baixo para cima, né? Então, a partir do momento que a gente pensa essa relação, essa construção da política de baixo para cima, a gente vai conseguir desconstruir essa relação contraditória, né? Então, que o Estado ele deixe naquele momento, né, de garantir os direitos, né, da iniciativa privada, né, e pensar, né, sim, na garantia dos direitos da população, né? Então, como eu consigo garantir que a população ela tem acesso, né, às políticas sociais, né? E aí eu queria terminar essa nossa reflexão, né, pensando a partir dessa foto, né, que eu acho bem emblemática, é que só a partir da participação social é que nós vamos conseguir, de fato, mudar, né, a nossa realidade social. Né? A gente só vai conseguir, né, garantir a transformação
da nossa população, dos nossos usuários, a partir do momento que a gente entenda a necessidade de garantir de fato essa participação, né? Garantir de fato o usuário não apenas, né, como um mero receptor daquela política. É importante, sim, que nós entendemos, consiga deixar bem claro isso, não só para o profissional, mas também para a população, né, que ele não é simplesmente, né, um mero receptor daquela política. Ele é, sim, um sujeito de direito, ele é protagonista da sua história. Então, quando a gente parte dessa perspectiva de protagonismo do usuário, a gente vai conseguir entender a relevância, né, de saber ouvir, né, e aí nós, profissionais do serviço social, nós trabalhamos muito com a perspectiva da escuta qualificada, né? Então, como nós conseguimos ouvir, né, o que o outro, né, o que o nosso usuário realmente deseja, né? Então, eu acho que essa perspectiva da escuta qualificada, ela tem que perpassar, né, não só a atuação do serviço social, mas principalmente para aqueles que elaboram as nossas políticas sociais, né? É importante que eles tenham claramente, né, em mente a necessidade da política social, né, pensada a partir dessa escuta qualificada. Como eu falei com vocês, a ideia nossa mesmo é trazer uma breve reflexão. Essa reflexão eu acho que ela tem que ser sempre feita, né, em diferentes espaços, né, de atuação. Eu acho que é uma reflexão muito relevante. Então, eu trago a vocês mais uma vez a importância de nós entendermos, né, essa contextualização histórica de luta, né, para chegar à elaboração de fato da nossa política social. É importante que a gente entenda as transformações, né, das políticas sociais ao longo do tempo. Então, se hoje nós temos garantido a política de assistência social, né, dentro da Constituição de 88, né, como um tripé da Seguridade Social, até então o serviço social era muito pautado na perspectiva da caridade, da manutenção do Estado, né? Então, hoje a gente identifica essa visão, né, como totalmente errônea, né? O serviço social, hoje ele tem seu código de ética, hoje ele tem o código de ética, na verdade era um código de ética que a gente já tinha ainda na década de 80, mas se o código da década de 80, ele, né, reproduzia esse discurso de caridade, manutenção da ordem, né, a partir do código de 86 de 93, nós observamos já um rompimento dessa visão conservadora. Então, é importante, sim, que nós tenhamos claro isso, para a gente conseguir entender, né, quais são, né, os avanços e os desafios das políticas sociais, né, que nós temos hoje no país. Eu queria agradecer, dizer que foi um prazer, né, estar compartilhando essas reflexões com vocês, né, e aguardo possíveis considerações, né, o que vocês acharam desse conteúdo que eu apresentei hoje para vocês. Eu estou à disposição no nosso, através de mensagens. Eu queria que vocês discorressem o que vocês entendem, né, sobre esse modelo que apresento aí de garantia da participação da sociedade civil através do modelo de baixo para cima. Muito obrigada e uma boa noite.